caros alunos e alunas, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos à disciplina Prática de Ensino da Educação Básica. É com grande prazer que eu estarei ministrando essa disciplina com vocês durante esse percurso. Meu nome é Tereza Cristina e é com bastante alegria que estarei trabalhando um pouco melhor a respeito do processo histórico do curso de Pedagogia ao longo desses anos no nosso país, ok? Então, a nossa disciplina, ela compõe 5 unidades, como as outras disciplinas, e nós estaremos trabalhando nas aulas conceituais, uma unidade cada uma dessas aulas conceituais, ok? Então, no dia de hoje, nós estaremos trabalhando a unidade 1 do nosso livro didático. Então, fiquem atentos ao livro didático, leiam com bastante cuidado, com bastante carinho, façam as suas considerações e assistam junto também a nossa aula conceitual e logo teremos também a nossa aula ao vivo, ok? Então, vamos lá. Nessa primeira unidade, nós vamos tratar a respeito da construção histórica da disciplina de prática de ensino nos cursos, aliás, de formação de professores. Como objetivo, essa unidade, ela tem como analisar o histórico da disciplina de prática de ensino no Brasil. Ela também vai abordar as considerações e a importância da legislação para a formação de professores e também tem como objetivo compreender a prática de ensino e a formação de professores na LDB de 4.024 de 61 nas décadas de 70, 80 e 90. E como conteúdo dessa unidade, nós teremos o breve histórico da disciplina de prática de ensino, a formação de professores na LDB em 4.024 de 61, a formação de professores na década de 1970, uma perspectiva tecnicista, as décadas de 1980 e 1990, reflexões sobre a formação de professor e a formação de professores na LDB em 9.394 de 96. Então, vamos lá, né? Nós vamos resgatar historicamente o processo de formação do curso de Pedagogia no Brasil e apresentar algumas reflexões a respeito das principais legislações que abordam a prática de ensino e estágio supervisionado, bem como as orientações pedagógicas advindas desse processo. Então, o que nós precisamos pensar nesse momento para a gente começar a construir os pensamentos e as reflexões a respeito dessa unidade? É analisar que o curso de Pedagogia tem uma história, que também é articulado com o curso, né, de ensino médio, do curso de magistério normal, que também vai ser articulado a um momento histórico vivido no curso de Pedagogia em relação ao estágio supervisionado e à prática de ensino, que se a gente for fazer uma retrospectiva histórica, nós precisamos entender que a prática de ensino, em um determinado momento, ela não era obrigatória. E a prática de ensino, depois de também um outro determinado momento vivido nesse período, se transforma em estágio supervisionado. Então, nós vamos analisar isso com muito cuidado para poder compreender um pouquinho esse caminhar do curso de Pedagogia e também da prática de ensino, que é muito importante para o nosso curso. Vamos lá. Então, os currículos da escola normal, entre os anos de 1890 e 1911, ofereciam disciplinas voltadas para o cuidado com o lar, pois a função da mulher nesse período era o de cuidar da sua casa. Nesse sentido, o magistério era uma possibilidade de trabalho remunerado para as mulheres e pagava um pouco melhor que outras profissões, como costureira ou governanta. Então, para a gente começar a entender um pouquinho melhor, nós vamos analisar o seguinte aspecto. Então, o curso normal, nessa época, né, entre 1890 e 1911, ele era justamente para oportunizar uma forma de trabalho para as mulheres, né, que não tinham um direcionamento formativo para estar atuando no mercado de trabalho, né? E fazendo essa reflexão e esse alinhamento com as outras profissões, o curso normal, né, para que a mulher pudesse atuar enquanto professora, se pagava um pouquinho melhor nesse período, então elas preferiam, né, estar caminhando nesse direcionamento, pensando nessa outra profissão ao invés de outras, justamente porque a remuneração era um pouco melhor, ok?
Além disso, as escolas normais, que eram as antigas escolas de formação de professores, eram dirigidas por uma legislação própria de cada estado, assim como a organização e a estrutura curricular dos cursos de formação de professores e a prática de ensino. Então, se a gente for analisar esse período, nós podemos inferir que os cursos de formação em nível normal tinham uma legislação, como diz aqui, própria de cada estado. Então, o que acontecia nessa época? Existia uma divergência curricular muito grande, justamente porque cada estado adequava ou readequava os seus cursos de acordo, mesmo pensando nas legislações, tinham a sua legislação própria e que iria direcionar os seus cursos da forma como eles acreditavam que seria o mais correto ou mais viável ou que atendia melhor às expectativas relacionadas àquele estado. Então, esse é o primeiro ponto que nós precisamos pensar, né? Que no início, né, da questão dos cursos de normal, esses currículos eles eram muito específicos e eram muito direcionados de acordo com aquilo que cada estado achava que era correto naquele momento. Então, isso vai cair por terra depois ao longo da história, porque é importante, né, a análise que nós faremos mais um pouquinho ali na frente, pensando no currículo universal, né, e numa diretriz que atenda todos os estados, né, dentro da legislação de uma maneira muito mais específica e direcionada. Então, os movimentos educacionais no Brasil tiveram uma significativa mudança entre as décadas de 1920 e 1930. O Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, em 1932, foi o ponto culminante, pois esse documento propunha uma reconstrução na educação nacional no Brasil, sugerindo também uma mudança na política educacional do país. Então, o que aconteceu em relação ao Manifesto dos Pioneiros? Lá em 1932, 26 educadores se reuniram para pensar numa diretriz própria para as políticas de educação do nosso país. Então, pensando numa reestruturação e num direcionamento próprio, né, em algo muito mais amplo do que algo direcionado como havia sendo feito até aquele momento, só pensando nos estados e no direcionamento muito fragmentado e individualizado. Então, eles queriam universalizar isso de uma maneira muito mais coerente. Então, lá em 1937 e 1945, entra em vigor a Era Vargas com o Estado Novo. Então, diante de uma política extremamente centralizadora, a separação da educação voltada às elites intelectuais, daquela voltada para as camadas populares. E nesse período, né, em meio a tudo isso, o curso de pedagogia finalmente foi regulamentado pelo Decreto-Lei 11.190, de 1939. Então, é importante a gente pensar também que quando a gente analisa a educação do nosso país, diante de todos os aspectos das quais ela faz parte, nós precisamos analisar também que existem muitas interferências e direcionamentos sociais, políticos e econômicos de acordo com o momento histórico que está sendo vivido. Então, se a gente for analisar em 1937 a Era Vargas, que foi de 1930 a 1945, então foi um período muito longo em que Getúlio Vargas se instaurou no poder, os direcionamentos educacionais eles eram bem diferentes dos direcionamentos que nós temos hoje, pensando numa democracia na qual nós vivemos. Então, por isso que fala de uma educação, né, de uma política extremamente centralizadora, porque justamente houve alguns retrocessos, quando a gente pensa na Constituição Federal, por exemplo, direcionada à educação do nosso país, existem alguns retrocessos nesse período. Então, é importante que a gente pense sempre que os momentos políticos, econômicos e sociais que nós vivemos, eles têm grande influência na educação de uma maneira geral, ok? O Decreto-Lei 1190 de 1939 trata da formação do professor em nível superior e explicita a organização dos cursos superiores de licenciatura. Esse decreto determina e tinha a função de formar bacharéis e licenciados para as diversas áreas do conhecimento, instituindo-se o padrão federal, adaptando os currículos básicos oferecidos pelas instituições do país. Tal decreto define para a formação de bacharéis a duração de 3 anos, após os quais, adicionando-se 1 ano de didática,
formar-se-iam licenciados no esquema que ficou conhecido 3x1. Então, esse esquema, né, conhecido 3x1, que ocorreu aqui por meio desse decreto, ele legitima a formação do professor quando ele realiza essa formação, né, de 3 anos e é acrescentado ao seu curso mais um ano de didática, porque nesse período de curso de didática é onde ele vai, né, ter as orientações, informações e uma formação específica para atuar enquanto professor. Então, por isso que ficou conhecido e é conhecido até a atualidade, né, esse esquema 3+1, que são 3 anos de curso normal, mais um de didática, para que o licenciado possa realmente atuar enquanto professor. Então, no curso de didática que é oferecido, ele tinha, né, a duração, como eu já disse, de 1 ano e constituíam as disciplinas de didática geral, didática especial, psicologia da educação, administração escolar, fundamentos biológicos da educação e fundamentos sociológicos da educação, pensando numa integralidade dessas disciplinas para que o professor, né, aquele docente tivesse subsídios necessários para poder atuar na formação inicial e pensando nas crianças, né, com as quais ele iria atuar, que esse curso era oferecido para atuar no ensino primário, né, na formação lá inicial, quer dizer, na escolarização inicial. E a prática de ensino como disciplina foi instituída pelo regulamento da Escola Normal em 1946. Então, os alunos aprendiam por meio da observação. Nesse exercício de observar, os alunos iam aprendendo a ensinar e, posteriormente, regeriam sua própria sala de aula. Assim, a escola formal possuía 2 funções, a de formar professores da escola e fornecer uma instrução geral para as mulheres. Então, se a gente for pensar, a prática de ensino, aí a gente está falando lá do normal, curso de pedagogia, prática de ensino. Chegamos a um ponto importante que é o que está relacionado à nossa disciplina. Porém, se a gente for analisar, em 1946, a prática de ensino ela foi, né, instituída pelo regulamento da escola normal. Porém, ela só teve como obrigatoriedade, né, só em 1962, então quase 20 anos depois que se tornou obrigatório. Nesse momento existia a prática de ensino, porém não era algo direcionado específico com diretrizes próprias para se formar o professor de maneira em que ele teria a articulação da teoria com a prática, né? E mesmo no começo isso foi sendo moldado ao longo dos anos até se chegar ao que nós conhecemos hoje enquanto prática de ensino, né? Mas nesse período não era obrigatório, então eles iriam organizando da maneira como eles achavam que seria mais ideal. Então nesse momento a prática de ensino era para quê? Para que os alunos observassem, então, os estudantes do curso de pedagogia na disciplina de prática de ensino, eles estariam indo na escola, para observar o regente a lecionar lá a sua aula, a ministrar a sua aula. No entanto, nós vamos perceber isso ao longo da nossa disciplina, que a observação ela é importante, porém existem outras concepções que precisam estar agregadas à observação para que ela se transforme e seja realizada de maneira muito mais eficiente. Então, vamos lá, né? Nas licenciaturas. O Decreto-Lei 9.053, de 12 de março de 1946, né, propõe a obrigatoriedade do ginásio de aplicação destinado à prática docente dos alunos do cursos de didática. Então, a unificação do curso normal ocorreu por meio da Lei Orgânica de 46, do Ensino Normal, de 2 de janeiro de 46. A lei estabelece um currículo para todos os estados. Então, vamos lá, nós tínhamos um currículo, inicialmente, como nós estávamos estudando, específico de cada estado. Aí agora em 1946 o que acontece com essa lei orgânica? Ela estabelece um currículo para todos os estados, não é ainda algo nacional, mas eles começam a caminhar para tal. Então a gente percebe o progresso em relação às questões curriculares relacionadas ao curso, né, de formação. Vamos lá.
Porém, esse modelo idealizado e instituído por meio do Decreto 8.530 de 43, sugeria um professor técnico, pois a atividade profissional era essencialmente instrumental e dirigida para a solução de problemas mediante aplicação de teorias técnicas. Então, vocês conseguem perceber na fala da professora e aqui no texto como a gente tem avanços e retrocessos e a gente tem um caminhar, por vezes, de uma maneira, onde se vai melhorando a situação, né, da licenciatura e, por vezes, a gente percebe que algumas coisas elas vão tendo alguns entraves no meio do caminho. Então, se a gente for pensar que o modelo idealizado pela Decreto-Lei 8.530, ele propõe, né, esse modelo de um professor técnico, isso não condiz com aquilo que a gente estuda hoje pensando, né, no nosso curso de pedagogia, com aquilo que a gente realmente constrói enquanto conhecimento, né? Então, um professor técnico, ele cabe hoje nos dias atuais, nas escolas nas quais nós atuamos, nas quais vocês irão atuar ou nas quais muitos de vocês já atuam. Então, o professor técnico, pensando nesse momento, era aquele professor que ele só resolvia os problemas imediatos. Então, se a gente for pensar na construção de conhecimento, isso era deixado de lado para que ele pudesse assumir uma função de realmente trabalhar por meio de técnicas específicas naquele momento. Então, se saísse algo fora daquilo, de que maneira que esse professor, que só tinha esse pensamento quadradinho, como que ele iria resolver uma situação que estava além daquilo que ele estava preparado a resolver, né? Nós temos que pensar também nesses contrapontos. Essa mesma lei orgânica organizou a escola normal em 2 ciclos, a saber, a formação de professores regentes para o ensino primário nas escolas denominadas escolas normais regionais e a formação de professores primários nas escolas normais. As escolas normais regionais eram aquelas que ofereciam um curso de 4 anos, né, em ginasial, e as escolas normais em colegial de 3 anos, né? Então, vamos lá. Para além das escolas normais regionais e das escolas normais, foram criados os institutos de educação. Nesses institutos estavam o jardim de infância, a formação de professores para o curso primário, assim como os cursos de arte, música, desenho, orientadores, especialistas e diretores. Muitos professores continuaram a exercer o magistério sem uma formação adequada, o que acarretou em consequências negativas, tais como as condições de trabalho e a precariedade do salário. Como disciplina obrigatória, a prática de ensino surge nos cursos de licenciatura em 1962, período marcado pela regulamentação do currículo para a formação pedagógica. Então, vamos pensar em 2 momentos. Então, se a gente analisar toda essa construção histórica, nós percebemos que os professores, eles, em algum momento, a formação em relação a esses professores que viveram nesse período histórico, ele foi se perdendo ao longo do caminho. Então, a falta de formação específica, ele fez com que acarretasse inúmeras situações para aqueles profissionais daquele período. E se a gente for analisar historicamente, a gente ainda tem resquícios dessa época, desse período, pensando, né, nas consequências e na precariedade da formação, não da formação, mas da atuação do professor, pensando em políticas educacionais. Nós temos muitos resquícios em relação a isso até os dias de hoje. Então, historicamente, a gente percebe que algumas coisas se encontram no meio do caminho, né? Coisas que nós vivemos hoje são situações que ocorreram já em algum momento, né, da formação desses professores e da atuação desses professores. Então, é importante que a gente sempre busque, né, e sempre tenha um pensamento muito reflexivo, um pensamento crítico em relação àquilo que nós estamos nos propondo a fazer enquanto profissionais da educação, justamente para que a gente não sofra consequências daquilo que ocorreu historicamente no nosso país, né, pensando em educação. E aí nós vamos para um outro ponto agora, pensando na disciplina de prática de ensino que eu já disse anteriormente, né, que se tornou obrigatória em 1962. E isso já auxiliou também, modificou alguns direcionamentos em relação à prática de ensino dentro dos cursos, né, de pedagogia.
pensando então nas reformas educacionais, então elas privilegiam as disciplinas teóricas, que é o conhecimento científico, deixando para segundo plano a formação pedagógica, que é extremamente importante para a construção da identidade do professor e sua futura prática docente. Então a gente tem que entender que a formação pedagógica ela é fundamental. Não que as disciplinas teóricas não sejam importantes, claro que são importantes, porque vocês vão aprender aí ao longo do curso a importância da praxis. O que é a praxis? É a articulação entre a teoria e a prática. É aquilo que você aprende teoricamente com os grandes pesquisadores e estudiosos do nosso país, né, e internacionalmente pensando, que tratam da formação de professores, e pensar como que essas questões teóricas estudadas, elas podem ser articuladas à minha prática de uma maneira em que ela atenda ou não atenda aquilo que nós estudamos. Porque se a gente for pensar na praxis, é extremamente importante relacionar a teoria estudada com aquilo que a gente está vivenciando. Olha, o teórico tal fala que, né, durante o estágio supervisionado ocorre isso, de que maneira pode ser direcionado. Olha, eu estou vivendo essa situação. Não é exatamente isso, mas eu consigo fazer uma releitura daquilo que eu estou vivendo com aquilo que eu estudei. Então, o mais importante nesse momento é pensar que nem sempre a teoria vai estar explícita da maneira como você acredita, fazendo essa articulação. Então é importante que você faça uma releitura também em relação àquilo que você estudou e à prática que você está vivenciando. Se a gente for analisar, elas se encaixam de maneira, né, muito correta. Porém, é importante fazer essa reflexão, tá? E essa reflexão é muito individual de cada profissional, de cada um de vocês, para que vocês façam aí a sua história enquanto profissional da educação, ok? A construção da LDB em 4024 de 61 ocorreu entre os anos 1947 e 1961, em meio aos conflitos de interesse. De um lado, os liberais da escola nova, na defesa da escola pública e a centralização do processo educativo pela União, e do outro lado os católicos e a defesa pela escola privada sem interferência do Estado. Aí a gente pensa aqui, a gente lembra, né, um pouquinho do neoliberalismo, né? Então, assim, não há interferência do Estado, nós vamos fazer de acordo com aquilo que a gente acha que é correto. Então, existiu nesse momento, né, nessa época, entre 1947 e 61, esses conflitos em relação, porque a Igreja Católica ela tinha uma força muito grande pensando no processo, né, de educação. E aí se vem toda uma outra questão aí pensando nos liberais que pensavam na importância, né, do Estado direcionar, principalmente se a gente for analisar em relação ao currículo, né, porque nós percebemos que anteriormente isso era muito fragmentado, então eles queriam que tivesse uma organização, uma centralização justamente para determinar aquilo que deveria ser posto enquanto formação em nível nacional, né? Então isso é importante. Vamos lá. E pensando também no processo educativo, né? Não só na questão do currículo, né? Então era uma queda de braços aí. De um lado tinham aqueles que pregavam, né, pela escola privada e os liberais, né, que queriam muito que o Estado tomasse conta disso de uma maneira muito mais ampla. E aí a LDB em 4024 de 61 permitiu um processo de descentralização e flexibilização do currículo, fixando um currículo para todo o território nacional. Olha que importante. Então, lá em 61, com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, foi realmente fixado um currículo próprio, né? E um currículo que tinha que ser acatado em todo o território nacional. Isso foi extremamente importante para o processo de formação, de uma maneira geral, justamente por conta dessa fragmentação curricular que eu já havia dito para vocês. Então, a respeito da formação de professores, no final da década de 50 e início da década de 60, ocorreu um movimento questionando os cursos de formação no ensino normal voltado para a prática tá? Tem um errinho aqui, um azinho que faltou. Para a prática de ensino e seu distanciamento entre a formação teórica e a formação prática. Então,
nesse período ocorreu esse movimento, né, de questionamento em relação às questões práticas e teóricas, como que a formação teórica e a formação prática, como que isso estava sendo articulado, e se percebia um grande distanciamento, né, o que eu já falei em alguns momentos. Quando se distancia a teoria da prática, o profissional ele não consegue direcionar o seu trabalho da maneira como deveria ser realizado naquele momento. Então, pensando principalmente em relação à formação de professores, é muito importante, não que em outras áreas não sejam, mas nós estamos estudando basicamente isso nesse momento. Então, se a gente for pensar na formação de professores, é de extrema importância que haja essa articulação, porque esse distanciamento faz com que se perca a mão no sentido de que, olha, não sei para onde ir. Então, o profissional ele acaba não sabendo direcionar a sua prática enquanto profissional nessa área. Então, nesse período, a prática docente estava ligada à observação, imitação e reprodução de modelos teóricos. Entre as décadas de 50 e 60, os movimentos das classes trabalhadoras eram em prol de seus direitos civis e sociais, assim como as classes mais favorecidas que exigiam a restauração de valores religiosos, morais e econômicos. E aí volta aquelas discussões, né? Então, um grupo queria um direcionamento em relação a algumas questões, um outro grupo queria um direcionamento em relação a outras, e existiam esses conflitos durante esse período das necessidades de cada grupo dentro da sociedade. O parecer número 292 de 62 institui os currículos para o curso de licenciatura e estabeleceu que a prática de ensino seria definida como item integrante do currículo dos cursos superiores sob a forma de estágio supervisionado. Olha que bacana. Então, a gente chega num momento muito importante do curso de formação. Então, lá com o parecer 262, ele propõe o quê? Né? Que institui o currículo de licenciatura, que a prática de ensino ela vai ser definida como item integrante, né, do currículo na forma de estágio supervisionado. O estágio supervisionado ele é fundamental em todos os cursos de licenciatura, porque é onde você, enquanto futuro profissional, vai ter contato com a sua profissão, um contato real. Você que está fazendo pedagogia, você vai lá para o chão da escola, você vai entender o que é uma escola, você vai perpassar por todos os setores de dentro da escola. Então, você vai entender como que trabalha um diretor, como que trabalha um coordenador pedagógico, como que trabalha um professor regente, como trabalha um auxiliar de sala, o que é determinado enquanto função de cada um dos componentes dentro de uma unidade escolar, né? De que maneira que você vai articular o seu processo de ensino com os seus alunos, pensando no tempo em que você tem dentro da escola. Então, por exemplo, o professor ele chega hoje para dar aula e não tem nada preparado, e não, vamos lá, nós temos 40 alunos e vamos ver o que dá. Não, não é assim. Você, enquanto futuro profissional da educação, quando você for à escola fazer o estágio supervisionado, você vai entender que existe todo um processo para que você chegue naquele momento e tenha tudo preparado. Então, existe um currículo que tem que ser atendido, existe um planejamento anual que precisa ser realizado, um planejamento semestral, planejamento mensal, e também tem o seu planejamento semanal e diário, né? De que maneira que isso vai ser articulado? Vai depender muito de cada instituição, vai depender também de cada estado, porque cada estado tem as suas, apesar de o currículo ser algo nacional, existem algumas determinações individuais de cada estado que tem autonomia para poder direcionar algumas questões em relação a isso. O currículo ele é para todos, porém o seu planejamento, isso é muito individual de cada estado, de cada município, de cada escola. Se você for trabalhar numa escola privada, ela vai ter o direcionamento, de que maneira que o diretor vai organizar o planejamento com os seus professores, isso é muito individual. Então, é importante que você compreenda a necessidade do estágio supervisionado. Você vai conhecer a escola como um todo e como essa escola caminha. Como que se dá 200 dias letivos? Como que isso é organizado? Você vai compreender como que isso funciona, né? Então, vamos lá.
Nesse período, a escola formou profissionais treinados com um saber fragmentado. O intuito dessa formação era atender ao modelo econômico que visava a produtividade, negando qualquer oportunidade de pensar, criar ou criticar. Olha, eu já falei isso agora há pouco. Nesse mesmo período, houve a valorização dos cursos de formação técnica. A organização do curso de pedagogia só foi definida pelo parecer 251 de 62 e permaneceu até 69, quando foi reorganizado pelo modo a acabar com a dicotomia entre bacharelado e licenciatura, criando habilitações para cumprir as determinações da Lei 5.540 de 68, que regulamentava o ensino superior, e o parecer 252 de 69, que regulamentava o curso de pedagogia. Bom, aí agora a gente entra já no novo entrave, né? Então, vamos lá. Ah, não tá bom separar bacharelado de licenciatura. Então, vamos criar as habilitações. Porém, existem inúmeras críticas em relação às habilitações também. De que maneira que isso vai ser realizado? Então, existem algumas leis, né, no meio desse caminho, alguns pareceres que determinam e que, né, direcionam isso, mas também tem aqueles, os estudiosos, né, os pesquisadores da área da educação, que também colocam as suas interferências e também colocam o seu posicionamento muito reflexivo e crítico em relação ao direcionamento dessas formações. Nós vamos ver aqui. Então, de acordo com o parecer 283/62, o exercício do magistério primário deveria ser realizado pelos profissionais formados em pedagogia que haviam cursado disciplina de metodologia e prática de ensino primário. No entanto, essa formação do especialista que foi imposta ao curso de pedagogia acarretou uma visão desintegradora do trabalho pedagógico, causando a fragmentação da formação do pedagogo. Vocês conseguem entender aí? Então, se coloca em lei, tem um parecer que estabelece isso, porém, existe uma crítica por trás, pensando praticamente em relação ao curso de formação nesses moldes, que se traz, né, uma fragmentação aí dessa formação. Então, de que maneira que isso pode ser redimensionado para que se atenda de uma maneira correta, né, os estudantes que estão passando aí nas mãos, né, desses profissionais que estão formados nesse período. Então, lá em 64, o golpe de Estado acionado pelos militares com apoio dos empresários objetiva uma expansão econômica pela classe média que desejava uma ascensão social e política. Assim, o trabalho do professor em sala de aula e seu poder de decisão cedeu lugar às instruções dadas pelos supervisores. Os professores deveriam se restringir à elaboração de um planejamento direcionado pela secretaria e à execução das atividades também sugeridas por essa secretaria. Então, você percebe que durante esse período, que foi o período da ditadura, então, o professor ele não podia sair daquele quadradinho, né? Ele tinha que planejar a sua aula, direcionar a sua aula de acordo com aquilo que vinha de cima. Então, hoje o professor, apesar de nós termos um currículo que é fundamental e necessário para que a gente possa direcionar o nosso trabalho, nós temos liberdade, né, para direcionar a forma como nós vamos atender os nossos alunos, né? De que maneira que nós vamos trabalhar um determinado tema, né? Vamos pensar lá, a água. Então, não vem lá no currículo que você tem que trabalhar a água e o que contempla, quais os objetivos, o que o aluno precisa ao final daquele período compreender a respeito de água. Isso está muito claro, porém você tem liberdade para direcionar esse trabalho de construção de conhecimento com o seu aluno da maneira como você achar melhor. Então tem professores que trazem, né, vídeos informativos, fazem cartazes. Então vamos pensar aqui numa questão prática, porque nós trabalhamos com prática de ensino. Tem aqueles professores que preferem fazer uma encenação com seus alunos, fazer teatro, tem aqueles que gostam de fazer aulas muito mais específicas, vamos realizar textos, vamos fazer desenhos, vamos lá conhecer o departamento de água do nosso município para a gente ver como que isso funciona, vamos fazer um trabalho na nossa comunidade. Vocês conseguiram perceber que em menos de um minuto, quantas práticas eu coloquei para vocês que podem ser direcionadas e que nós temos liberdade para realizar, né? Pensando
que nós temos também, né, uma instituição e que nós precisamos verificar as condições para que a gente possa realizar aquilo que nós imaginamos enquanto prática, né, pensando naquele aquela determinada temática que está dentro de um currículo. Porém, nesse período não era assim. Então, por isso que está falando assim, ó, as instruções eram dadas pelos supervisores. Eram pessoas, né, que determinavam de que maneira que o professor deveria trabalhar aquele tema dentro daquele contexto, né, para que não pudesse gerar alguma coisa, justamente gerar algo que fosse dúbio ou algo que tivesse interpretações diversas, para se não se cair em algo que pudesse desagradar o governo de alguma maneira, tá? Então, é mais ou menos nesse sentido. Então, as propostas pedagógicas e o trabalho desenvolvido nas escolas e em sala de aula seguiam uma tendência tecnicista, ou seja, reflita a organização e administração dos órgãos públicos, sendo privilegiadas as instâncias de supervisão, planejamento, controle e inspeção. Então, a gente percebe que, além de ser muito técnico, existia todo um controle e um direcionamento disso. Então, lá na década de 70, iniciou-se um processo de mobilização dos educadores que se intensificou durante os anos 80, em entidades e associações que centravam suas críticas na situação vigente que vivia, ainda sob as reformas instituídas por um governo ditatorial. Então, vocês percebem aí, ó, na década de 70 passou-se esse período, na década de 70, alguns anos depois, né, já iniciou todo um trabalho de críticas, né, e olha, vamos pensar numa mudança em relação ao que está ocorrendo dentro, né, da formação, de que maneira que esses professores estão atuando, como que isso está sendo organizado. Então, ó, processo de mobilização dos próprios educadores, tá? Então, eles estavam já muito determinados em traçar estratégias de mudanças em relação à sua própria prática. Em Nova, 1995, página 15, afirma que no final da década de 80 aconteceram muitos debates que tinham como objetivo recolocar os professores no centro dos debates educativos e das problemáticas da investigação. Então, em 70 se começou essa mobilização, na década de 80 já, né, os debates já começaram a ocorrer. Então, o movimento pela reformulação dos cursos de formação de educador foi organizado no mesmo período da crise que conduziria ao declínio e esgotamento da ditadura militar. O objetivo central de todo o movimento estava subsidiado nas novas proposições para a formação de professor. Então, com a queda da ditadura, a questão da formação de professores ela foi repensada e foi reformulada, foi sendo reformulada, né, durante um longo período para que as mudanças pudessem ocorrer e que isso refletisse efetivamente dentro da escola. Então, lá em 83, né, com o Encontro Nacional em Belo Horizonte, resultou um documento onde foram assumidas algumas sugestões com relação à formação de educadores. Olha que bacana. Então, a gente consegue perceber aqui historicamente esse processo, né? Então, a luta foi sempre constante e a luta ainda continua. Para Barreiro e Gerbrand, 2006, página 51, no documento final, duas questões básicas são adotadas. A formação do professor como educador para qualquer etapa de ensino e a docência como base da identidade profissional de todo educador. Então, vamos lá, ó, questões básicas adotadas nesse documento, que é a formação do professor como educador. Então, caiu por terra tudo que vinha até o momento, então vamos pensar que o professor ele é um educador. Quais as características que um educador necessita ter para adentrar uma sala de aula? O que precisa ter no currículo de formação de professores para que esse professor se torne um educador? É muito importante pensar a respeito disso, né? E pensar também que é um educador em qualquer etapa de ensino. A docência como base passou a ser, então, um polo de discórdia, pois o princípio da base comum nacional compreende a identidade da docência como base da formação do educador e a polêmica surgiu em função à análise prática dos especialistas, conduzindo educadores a se dividirem entre dois grupos com posicionamentos contrários. Então, as discussões, elas são importantes, elas surgiram, e aí um grupo defendendo, né, o direcionamento da formação de professores dessa maneira e um outro grupo não. Então, começou-se a ter algumas divergências em relação a como
instaurar e como reestruturar, como reorganizar a formação de professores no nosso país e como que pode a docência ser direcionada, como que o professor ele pode, quais a formação específica que um docente deve ter para ele atuar enquanto docente na sua profissão e na sala de aula, né? Então, de acordo com o Saviani, né, ele é contrário às formações e não concordava com as especialistas e habilitações, né, com especialistas e habilitações restritas. Mas, ao invés disso, o país necessitava de educadores com fundamentação teórica sólida. Saviani é um grande estudioso do nosso país, pensando em educação, né? Então, ele diz que o país necessitava, então, de educadores com fundamentação teórica sólida, que atendessem as exigências da escola mediante as condições brasileiras do período. Então, nesse sentido, o profissional com habilitação polivalente seria capaz de enfrentar os desafios da realidade da escola como um todo. Bom, paramos aqui. Olha que interessante. Então, o que Saviani propõe? Ele era totalmente contra. Olha, nem especialista, nem sendo especialista, nem com habilitação. O educador, ele precisa ter uma formação que seja polivalente para atender às demandas e às exigências daquele período histórico em que está sendo, né, vivido. E a gente pensa que, se a gente for analisar, o professor pedagogo, ele precisa realmente ter uma formação polivalente para que atenda a demanda e a diversidade que nós temos na educação básica como um todo. Então, a análise da formação dos professores estava subsidiada por uma formação emancipadora. Esta concepção emancipadora de educação e formação avançou no sentido de buscar superar as dicotomias entre professores, especialistas, pedagogia, licenciatura, especialistas e generalistas, pois a escola avançava para a democratização das relações de poder em seu interior e para a construção de novos projetos coletivos. Olha que bacana. Então, a gente acredita realmente que a formação de professores, ela precisa ser uma formação emancipadora, né? Que faz com que o profissional da educação ele tenha condições teóricas e práticas para atuar no mercado de trabalho em qualquer instância. Então, se a gente for analisar, nós temos aqui na Unicesumar um curso de pedagogia à distância, em que nós atendemos de norte a sul, a leste a oeste do nosso país, e que esse curso que vocês estão fazendo, ele vai atender a demanda que vocês forem atender em qualquer lugar que vocês estejam dentro do nosso país. Então, quando se pensa na educação, na formação emancipadora, a gente pensa dessa forma, que essa formação ela precisa atender a todos em qualquer lugar, tá? Andrade, refletindo sobre a autonomia de professores no contexto de mudanças da década de 80, afirma que era preciso oferecer condições para que os professores fossem autônomos. Para alcance dessa autonomia, era necessária a efetiva participação dos professores no processo de democratização da sociedade e também da educação. Então, além da formação emancipadora, há necessidade de que o profissional tenha autonomia para atuar enquanto educador. Nos anos 90 foram denominados então a década da educação e nesse contexto foram discutidos embates teóricos com vistas às políticas de financiamento, descentralização e gestão dos recursos. Então a década de 90 foi muito importante para a educação do nosso país de maneira geral, não só pensando na questão da formação do professor. Então, se a gente for analisar a década de 90, foi um período de muitas mudanças e muitas transformações, tanto sociais como políticas, econômicas e educacionais. E a gente está passando por muitas mudanças ao longo de todos esses anos. Então, se a gente for pensar na década de 90, nós pensamos aí quantos anos de lutas que nós temos para que se tenha uma educação melhor no nosso país, para que se forme profissionais com qualidade para atender a população do nosso país de uma maneira geral.
Então, a LDB 9.394 de 96, que é a Lei de Diretrizes e Bases da nossa Educação, ao promulgar novas proposições para os profissionais da educação básica, suscita novos encaminhamentos. Então, eu vou propor aqui para que a gente possa dar um enfoque maior, né, nos artigos 61 e 62. Os 61 consideram-se profissionais da educação da escola básica os que nela estando em efetivo exercício e tendo formados em cursos reconhecidos, e professores habilitados em ensino médio ou superior para docência na educação infantil e nos anos fundamental e médio. Trabalhadores em educação portadores de diploma de pedagogia, com habilitação em administração, planejamento, supervisão, inspeção, orientação educacional, bem como os títulos de mestrado e doutorado nas mesmas áreas, e trabalhadores em educação portadores de diploma de curso técnico ou superior na área pedagógica ou afim. O artigo 62 fala sobre a formação de docentes para atuar na educação básica em nível superior no curso de licenciatura de graduação plena em universidades e institutos superiores de educação, admitida como formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil de 5 primeiros anos do ensino fundamental. É importante que a gente analise esse artigo 61 e 62, pensando no profissional, né, que faz parte dos profissionais da educação, daqueles profissionais, né, quais as habilitações, de que maneira que ele pode atuar na educação do nosso país, e lembrando que é necessário que você, enquanto profissional da educação, e você fazendo o curso de pedagogia, que você esteja muito atento em relação à LDB 9.394 e também de 96, e também as suas atualizações. Então, eu vou deixar lá no nosso material extra a última atualização que nós tivemos da LDB, que é fundamental que você estude a LDB de uma maneira geral e as suas atualizações, justamente porque cai muito em concurso público. Então, você que quer prestar um processo seletivo, um concurso público aí na sua cidade, é importante que você estude isso, porque pensando especificamente na área de formação de professores, né, na temática formação de professores dentro de uma prova de concurso público, cai muito esses artigos, tá? Caem muito. Então, para a gente poder finalizar, é importante também a gente pensar que o curso de formação em pedagogia geralmente é cobrado nos editais de concursos públicos. Porém, é necessário também deixar isso muito claro que quando a gente volta, eu só vou voltar o slide aqui, ó, tá falando aqui, ó. Habilitados aqui, ó. Quando a gente fala do artigo 61, aqui fala no item 1, professores habilitados em ensino médio ou superior para a docência da educação infantil. Então, quando a gente fala de professor habilitado em nível médio, está lá na nossa Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Então, em alguns municípios, em alguns estados, você precisa estar atento ao edital, porque às vezes não está pedindo só o curso de pedagogia. O concurso vai ser realizado, então quem que pode realizar esse concurso? Somente habilitados em pedagogia ou habilitados em pedagogia, professores habilitados em nível médio, professores habilitados em normal superior. Então, é importante que você esteja atento ao edital do concurso e faça esse comparativo com a nossa Lei de Diretrizes e Bases. Geralmente, normalmente, se pede o curso de pedagogia porque é um curso de licenciatura, né, em nível de graduação, mas ainda existem em muitos locais do nosso país cursos que solicitam também o ensino médio, tá? Então fiquem atentos à LDB, fiquem atentos aos editais dos concursos públicos para que vocês possam aí direcionando o seu trabalho. Talvez você já esteja atuando, já esteja trabalhando, mas quem sabe no futuro você queira isso, ou surge uma oportunidade, tem aqueles que, não quero prestar concurso público, mas a gente tem que pensar também que para você atuar em muitas instituições privadas, você também tem que passar por um processo seletivo, então vamos pensar em relação a isso. Então eu espero que na nossa primeira aula conceitual eu tenha conseguido
clarear um pouco as ideias de vocês, né? Esclarecer alguns pontos que são importantes em relação à formação de professores, em relação à prática de ensino, ao estágio supervisionado, ao curso de pedagogia. Então você percebe que são assuntos que são muito articulados, são assuntos que eles têm uma relação muito significativa e que faz parte aí da nossa formação enquanto profissional da educação, né, nessa área. Ok? Então, eu espero que eu tenha realizado isso de uma maneira clara e específica e nós nos encontramos na nossa segunda aula conceitual, que trataremos ali da unidade 2 do nosso livro didático, ok? Um grande abraço a vocês e até a nossa próxima aula.